Vamos ver se ficou bom. Vou pausar aqui agora, só um instantinho. A paz de Deus, a paz do Senhor. Seja bem-vindo, uma excelente tarde. Hoje é dia 28 de abril de 2023. Dia chuvoso, né? Mas gostoso. Esse é o meu segundo vídeo. E estou fazendo esse vídeo por conta de algumas perguntas, algumas pessoas, alguns irmãos, que alguns me perguntaram assim: mas você ainda faz parte da congregação? Né? Outros perguntou se eu parei também de congregar, se o que de fato está acontecendo. Tem gente que vê os vídeos, mas não guarda não, né? Não guarda. Eu coloquei a música assim porque eu gosto muito dessa música. Eu gosto, né? Tem muita gente que, quando a gente fala assim, vê um cristão, não vou nem falar um cristão, um crente, né? Falar que gosta de uma música, as pessoas não. Crente gosta de música, começa um monte de questionamentos, né? De apontamento. Não, isso é uma música linda, 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 como várias outras, né? Eu não vejo nenhum problema em música. É claro que tem coisas que não cabe pra gente, né? A gente que não cabe eu ir num show, depende do show também, sabe? Se é um show, por exemplo, aqueles shows modelo, né? Vou falar um modelo porque eu até não conheço muito. O último show que eu fui na minha vida, eu deveria ter meus 18 anos, por aí. Que eu me lembro, pelo menos, né? Meus 18 anos. Acho que foi, se é que eu tinha isso. Né? Foi o último show que eu fui na minha vida. Que foi o show do Information Society, lá na Penha, uma casa noturna que tinha lá. Chamava Toco, o nome da casa noturna. Eu fui nesse show. Fui junto com minha irmã e um cunhado namorado dela, né? Fomos, foi bom, né? Mas não cabe mais isso pra mim, né? E não vou atrás, mas tem shows, por exemplo, você vai numa, por exemplo, num cruzeiro, né? Esses navios de cruzeiro, tem lá o Roberto Carlos que canta, e outros devem cantar também. E aí tá ali, você senta ali, escuta, aprecia a música, músicas de qualidade, não são ruins, né? É claro que eu não vou lá pra ver uma Anitta, sei lá, nada contra a mulher, mas não é meu. Não é? Enfim, outros aí que desagrada a Deus, né? Então, algumas coisas que não são, que são contrárias tem músicas que a própria música, a letra da música já são contrárias aos conceitos, né? Aos estatutos, aos juízos que Deus deixou, né? Aos mandamentos, né? Elas já são contrários ali. Agora tem música não, tem música que faz reverência ao amor, e não é um amor banalizado, né? É um amor ao sentimento, né? As músicas do Roberto Carlos mesmo fala muito para sua amada, né? Para a mulher que ele ama, enfim, a música, né? Estou falando do Roberto Carlos, né? Então tem muitas músicas que faz referência à terra, faz referência à natureza, que faz natureza. Então é saber escolher, né? O que escuta, o que ouve, né? E a música para mim, no geral, uma boa música, no geral, ela é para você, ela não é para um grupo de pessoas, é para você, né? Então quando eu escuto uma música, que nem essa música tocada no piano, né? Ela é uma música do Scorpions, né? Uma banda antiga, Scorpions, e cantada, né? Mas eu dificilmente eu vejo música, difícil. Aí eu gosto muito do piano, né? O piano é algo que me atrai e eu gosto, é uma coisa mais linda você escutar. Eu estava escutando algumas aqui, fazendo as coisas, escutando. Elas são músicas muito boas de a gente escutar, traz uma paz, traz uma alegria, né? Tem alguns argumentos de algumas pessoas que diz que não, que a música ela atrai coisas que desagradam a Deus. Pode ser que algumas, e eu acredito
que algumas músicas atraem coisas que não são coisas que não pertencem a Deus, que não faz parte de um homem, de uma mulher né, que anda nos caminhos de Deus. Eu concordo com isso daí. Por isso que nós devemos separar, escolher, não escuta, né? Tem gente que fala assim, a música, crente tem que escutar só louvores, escutar só hinos. Não, eu também não concordo com isso. Respeito, né? Mas não concordo com isso, e não sou contra hinos nem contra louvores, né? Eu acho que hinos e louvores têm os lugares certos para ouvir, da minha opinião, para mim, né? Isso para mim. Tem um lugar certo para ouvir isso, né? Então, se ficar muito focado só naquilo ali, você acaba não vivendo, acaba não, né? Vive uma vida muito focada numa coisa que não é verdade, não é nem verdade, né? Você fica ali, poxa, mas esquece de desenvolver outros sentimentos, outras coisas, como o sentimento de amor, né? O amor, o sentimento de perdão, o sentimento de... Eu acho que a gente tem que viver a vida, sabe? Não viver no sentido banalizando, estou dizendo, né? E carnalizando, né? Não estou falando nesse sentido. A gente tem que, em tudo que nós fazemos nessa terra, por exemplo, eu gosto de um... Eu sempre gostei, assim, hoje não tenho mais... Hoje, há muitos anos que eu não vou atrás mais não escuto, mas eu gosto de um bom rock and roll, assim, dos mais antigos, né, os mais clássicos lá, eu gosto de escutar, não gosto de barulho, não danço, não faço, não cabe mais pra mim isso daí, né, mas eu gosto de escutar, né, e agora, qual é a diferença disso? A diferença é o que eu faço quando eu escuto rock and roll. Eu vou lá dançar, vou lá fazer, vou lá me rebelar, vou lá, não vou. Eu escuto, eu aprecio aqui sentado na minha cadeira ou dentro no carro. Eu aprecio ali o rock and roll, né? A música em si. Mas eu não tomo atitudes, né, que outras pessoas talvez tomariam. Alguns tomam sim, né, atitudes, né, sexo, rock e sexo, álcool e rock and roll, sei lá, né? Essa é a diferença do homem, né? Um homem que está enquadrado nas coisas de Deus, tá? Bom, enfim, mas não era isso que eu vim falar. Vim falar das pessoas que falam, pô, você... Eu tive uma crítica também a respeito da uma pessoa aqui, que eu também não vou expor, né? Embora ninguém aqui conhece, mas ela pode mesmo escutar. Mas eu falei isso, eu respondi isso. É uma crítica que quando a gente... a pessoa dizendo assim, quando a gente aceita Jesus, né? Quando a gente quer viver uma vida diferente, a gente tem que pegar e se abster, né, de coisas como música do mundo, que o diabo entra pela música do mundo, né? A gente tem que se abster da roupa que veste, a gente tem que se... tem que, sabe, tanta coisa, sabe, eu que eu tava falando agorinha, eu acho que não é assim, sabe? A gente não pode tratar as coisas assim. E aí falando a respeito da igreja, né? Isso era uma resposta a mim, né? A pessoa estava me respondendo, com todo respeito, ela não mas que se rebelar contra a igreja, que falar mal do pastor, que não sei o que isso é coisa do diabo, que não sei o que, não, peraí. Eu respondi a ela já, e eu vou dizer aqui, eu acho que é assim, eu acho que na vida nós tudo podemos aqui, ó. Tá aqui, eu tô no meio de tudo. Eu tô no meio da música. Eu tenho que saber escolher a boa música que eu vou escutar. Eu tenho que saber a forma que eu vou ouvir aquela música, né? E se eu não me contaminar com que as outras pessoas, da mesma forma que as outras pessoas se contaminam, não tem nada não tem nada proibido para mim, né? Se o meu sentimento, a minha condição espiritual, ela se mantém intacta, aquilo ali para mim tanto faz, né? Outra coisa, pastores, né? Eu vejo assim, no passado você via homens pastores, embora lá no passado também já havia erros, desde os tempos bíblicos, né? Ali dos tempos lá nos primitivos, né?
os religiosos primitivos lá do começo, né, na Bíblia mesmo, você vê que já tinha erros nos homens, né, nos sacerdotes, em alguns profetas, já tinha alguns erros, né? E o que acontecia? Mas Deus agia muito ali no meio desses, né? Havia também as rebeliões por conta desses próprios, né, desses mal profetas, né, religiosos não, líderes, né, sacerdotes. Já havia até as rebeliões do povo por conta disso, né? O povo se enfraquecia. Deus se manifestava muito naquela tempo e continua se manifestando, né? Mas hoje, o que acontece? Hoje nós vivemos um tempo diferente. Antigamente as pessoas se falavam, a gente não tinha como saber se elas falavam, né? Elas falavam ali dentro da tenda dela, ali no lugar dela. De repente falava para a esposa, para os filhos, para aqueles ali, né? E porque é duro você às vezes aceitar tudo que as pessoas querem te passar, né? E você está vendo que aquilo ali não condiz, aquilo não é coisa de Deus, né? Então é duro você. Então não é você se rebelar contra um ministério, contra os pastores, não é se rebelar, é você se defender, né, de manifestações que estes homens têm, e você vê que não está certo, né? Acho que hoje a humanidade toda vê, você vê que antigamente, algumas décadas atrás, se falava assim, poxa, eu sou um pastor, eu tenho um ministério de igreja, sou padre, sou alguma coisa, e eu vou mais além. Você vai dizer, eu sou crente, né? Você falava isso algumas décadas atrás, 1 ou 2 décadas atrás, havia um respeito assim por esses homens, assim, né? As pessoas colocavam o tapete vermelho para passar, né? Para esses homens, mulheres que se dedicavam às coisas de Deus, né? Aí o tempo, né? As coisas começou a vir as mídias, né? As mídias sociais, começou a vir, né? Antes mesmo das mídias sociais já vinha essa ideia de fazer show dentro da casa de Deus, né? Shows, as bandas, né? E ainda começou a nascer, né? Nascer cantores profissionais na casa de Deus, começou a nascer pastores profissionais. Pode ver que hoje tem muitos pastores que são aqueles que mais vivem, né, abastardamente. Você pode ver que, e eu converso com alguns aí, né? Eu tenho uma conversa com alguns. Você vê que esse povo, pastor e pastoras, né, missionários e tudo mais, mas os missionários já a maior parte deles aí, pelo menos aqueles que missionário raiz mesmo, eles vivem em grandes dificuldades, né? Mas tem uns aí que é dono até de empresas, né, de ONGs aí, de associações aí de missionários, enfim. Mas enfim, né, você vê que esses pastores, essas pessoas, para ir dentro da casa de Deus, se você quiser levar ele ali dentro de uma igrejinha ali, não importa, ele é pastor, ele é cristão. Ele é cristão, às vezes ele foi batizado ali numa determinada igreja, né, numa determinada placa, mas ele vai em qualquer uma. Mas ele cobra lá 10 mil, aqueles que cobram menos lá é 5 mil reais, alguns podem até cobrar menos, mas cobram uma fortuna. O outro vai tocar, leva a banda dele lá para tocar os louvores, é 20, 30 mil reais, e alguns muito mais do que isso, né, para poder pregar a palavra de Deus, né? Então essas coisas, né, foi deturpando e foi também enfraquecendo, né, enfraquecendo a imagem do cristão, dos homens de Deus. Aí muitos cresceram, você vê que a maior parte dos fiéis em São Paulo, nas grandes metrópoles, você vê
muitas pessoas dentro das igrejas que Deus abençoou, que tem lá seu carro, tem sua casa, tem uma vida, muitos, né? Tem muitos que também vivem em situações difíceis, mas tem muitas pessoas que Deus abençoou e deu condições para essas pessoas, né? Mas tem lá seus carrinhos, beleza, maravilha. Mas você vê também é, pastores, homens de ministério, situações muito confortáveis. Aí você vai lá no interiorzão, no norte do Brasil, nos extremos do Brasil, você vê ali um povo numa grande miséria e pastores vivendo numa situação assim que não é confortável, é de luxo. É de luxo. E aí foi deteriorando a imagem do cristão. E aí tudo isso gerou também uma cobiça, né, daqueles que não têm nada, daqueles pastores que viviam ali, aqueles padres, pastores, enfim, de ministérios em geral, que viviam uma vida ali simples, passando até por dificuldades, pregando a palavra de Deus, né, exercendo a sua missão, né? E aí o que acontece? Essas pessoas começam a querer também isso, né? E normalmente para você quando começa uma busca em torno disso, né? Começa a então você defraudar a casa de Deus de certa forma. As coisas começam a virar começa a ficar mercantilizada. A casa de Deus fica mercantilizada. E aí tudo vai se deteriorando. Se deteriora de cima para baixo. Aí aqueles fiéis que estão ali, eles passam a olhar toda a obra de Deus, toda a estrutura da obra de Deus. Estou falando de todas as igrejas, tá? Toda a obra de Deus de forma, né, uma certa leviandade, sabe, com interesses próprios, né? E aí dentro da sociedade, né? E aí fica uma busca, né, por isso. E aí as pessoas começam a errar para poder mostrar que também são abençoados. A própria igreja, né, ou as igrejas, olha, um homem de Deus é um homem que, se é de Deus, só tem que ter ali um Corollazinho, tem que ter, podia ser qualquer outra marca, tá? Tem que ser um Corollazinho, tem que ter uma casinha própria. Eu escutei muito isso, né? Em cima de púlpitos, né? Não exatamente com essas palavras, mas nesse mesmo sentido, né? Que é de Deus, se abençoa, é isso, é estável, não sei o quê. E aí isso gera uma confusão, vamos dizer assim, na mente dos fiéis. Os fiéis começam a buscar isso e então começa a atrapalhar, passar a atropelar, passar por cima do outro para conseguir, né, essa medida, né? Então, mas 20 minutos para falar isso daqui. Aí eu vou respondendo assim: eu sou da congregação, continuo congregando da mesma forma, vou ficar lá até o dia que Deus, né, permitir, né? Eu vou ficar lá, não tenho nenhuma intenção de sair da congregação, nenhuma intenção, vou ficar por lá, né? Agora eu mudei minha comum, a minha comum fica em região central. Dia de semana é muito ruim para congregar lá, às vezes eu vou, às vezes não dá para ir. É muito ruim, é caótico mesmo, não é questão de ser, é caótico, né? Dia de semana, às vezes eu enfrento essa situação caótica para ir, vou, mas nem sempre eu consigo ir. Então, por situações assim que ocorreram comigo, né, eu já sabia que isso iria acontecer. Eu fiquei prejudicadíssimo no sentido de congregar, muito prejudicado, mas graças a Deus tenho mantido acesa em mim a chama da fé, né? E continuo lá congregando, né? Às vezes eu vou em outros lugares, às vezes, em algumas regiões próximas que eu falo, tem que pegar a estrada.
Né? Às vezes Deus permite, nos ajuda e eu vou. Às vezes vou dentro das proximidades também, né? E continuo congregando, né? Até o dia que Deus permitir. Não tenho nenhuma intenção, né? Eu acompanho, vejo muitas pessoas aí. Hoje mesmo foi publicado, deixa eu ver aqui. Então eu vi uma carta, né? Uma carta de desligamento, né? Não sei nem por que as pessoas fazem isso, mas enfim, né? Bom, tem o direito também, né? Falando aqui, estou até falando bobagem. Só tem o direito, tá lá há tantos anos. Oh meu Deus, viu? A pessoa tem tantos anos dentro de um local, ele tem o direito de se manifestar, né? Eu falei bobagem aqui, né? E as pessoas se desligando é uma coisa que eu não pretendo, sabe? Eu acho que eu não pretendo. Pode ser que um dia eu faça isso também, mas não vejo. Eu quero continuar onde eu estou, né? E tomar Santa Ceia, né? Enfim, é isso que eu pretendo. Esse ano mesmo eu vou tomar Santa Ceia só no final do ano. Já teve Santa Ceia, né? Na minha comum, eu não era ainda da comum. Então não tenho. Só vou tomar no final do ano. E eu tô lá. A pergunta era essa, estou lá, né? Estou ali. Pode ser que um dia ocorra de eu ter que sair. Pode ser, né? Mas quando eu sair, se eu sair um dia né, deixar de congregar, congregação cristã, ela será sem dano para mim. Eu, pelo menos, com minha consciência perfeita com Deus, né? Sem nenhuma acusação em relação ao meu. Aí tem gente que fala assim, pô, mas ficar falando, né? Isso não é ruim? Eu acho que esse tempo da lei da mordaça, acho que isso passou, né? Graças a Deus, né? Esse tempo da lei da mordaça, de não sei o quê. Até porque, com exceções de poucas vezes que eu cheguei aqui bravo, sabe? Porque tem vídeos meus aqui que eu tava bravo. Né? A ira quis me tomar, né? E quando isso aconteceu, né, causada por outras pessoas, não por mim, né? Até por isso, né, que não fui eu, que acabou, né? Acabou a ira. Não é algo que vem de mim, né? Foi causada por alguém, né? Então, eu nunca vim aqui, eu não venho aqui para atacar. Eu repito, vou falar aqui mais uma vez, aproveitar, né, a oportunidade. O local onde eu vou, para mim, é o local mais certo que tem ainda. Com todos os defeitos, com todos os problemas, né? E quando eu falo aqui, é uma crítica construtiva. Não falo aqui no sentido de, olha, ali não presta, ali é ruim, ali não falo isso não. Não falo isso, né? Eu acho que é um lugar bom, poderia ser melhor, né? Infelizmente, sim, tá deixando, né? Deixando as condutas, né? Problema, sabe qual é o problema? Eu acho que no meio da cúpula tem muitas pessoas com um coração que não está preparado, né? Não sabe o que é perdão, não sabe o que é caridade, não sabe o que é misericórdia, não sabe. A gente vê, outro dia eu estava conversando com um irmão, não foi com o irmão não, foi com outra pessoa, né? E uma irmã, né? Às vezes você vê, por exemplo, coloca pessoas na obra da piedade que não tem
não sabe nem o que é isso. Eu acho que a obra da piedade tem que ser ali as irmãs mesmo, tem que ser pessoas experimentadas, mas não. Aí os irmãos querem olhar, tem que ser uma irmã que tem carro, uma irmã que tem isso, uma irmã que tem aquilo, que tem uma facilidade. Não, isso não é. Ela não sabe o que é piedade. Ela não sabe o que é fome. Ela não sabe o que é andar com um sapato furado. Ela não sabe. Entendeu? Tem que ser pessoas que conhecem, né? Tem muitas irmãs simples dentro das igrejas. Tem que ter simplicidade, humildade. A maioria das pessoas que tem, pelo menos a grande maioria, né? Que tem uma vida de abastardo, uma vida com facilidades, essas pessoas não sabem o que é simplicidade e humildade, não. Não sabe. Pode até ter um nível de simplicidade, pode, mas né, tem muitas dessas irmãs, ela não tem coragem de pegar uma pessoa enferma e cuidar, tratar daquela enfermidade. Não tem, não viveu isso, não sabe o que é isso, né? Então coloca-se pessoas assim, né? Eu não sei se talvez eu não entenda muito bem a respeito dos diáconos, mas você vê muito diácono parece que é só para ir para reunião. Só vai para reunião, vamos lá, na reunião. O que estão fazendo hoje com os diáconos é botar diácono para pedir coleta. Né? Eu acho que, eu acho que tem muita gente despreparada, sabe? Pessoas que não conhecem, não têm o coração naquilo que é. Hoje, você ser um ancião, né? Os anciãos hoje, normalmente você vê muitos por aí que são homicidas espirituais. Tá nem aí, você vê aqui, ó. Vejo áudios aí, né, que colocam na internet aí, de anciãos aí, que pouco tá se importando se fulano vai pro céu, vai ser salvo ou não. Se ele puder empurrar para debaixo do precipício, ele até empurra. Só olhar, observar. Então, eu acho que tá precisando, né, dar uma olhada para isso. Mas quem é que vai olhar? Quem é que vai olhar? Não. Então, aí as pessoas falam ali, né? Pô, mas isso é ruim ficar falando. Eu acho que tem que falar. Não uma crítica assim, ofensiva. Não. São coisas que a gente tem que lavar roupa suja. Eu não tenho como pegar gente, eu cheguei aqui na reunião. Não nem entro. Né? Então tem que ser os comentários. Os comentários entre nós que tem que fazer esses irmãos despertar, né? Ó, ali não tá legal não, precisa arrumar aquilo ali, mas normalmente vem com violência, né? É pra cima de quem tá falando, né? Normalmente. Então, mas eu sou uma pessoa que se não perceberam ainda, é bom perceber. Eu não tenho medo de guerra. Não. Eu não tenho medo de guerra. Meu general, eu só espero em Deus. Entendeu? Eu não espero em homem, em ancião, cooperador, diácono, irmã de piedade. Esses daí pra mim, né, tem um respeito, né, mas pra mim quem me ajuda é o Senhor. E graças a Deus eu posso dizer assim, o Senhor nunca me abandonou. Né? Em tudo que eu já passei na minha vida, em tudo que eu vivi e vivo, né? O Senhor nunca me abandonou. Né? Então eu olho para Ele só e ponto. Né? Agora, porque eu estou fazendo um comentário, eu acho que eu tenho o direito, né? Eu sou membro também. Né? Eu sou membro, eu tenho o direito de dar os meus pontos de vista, né? Pelo menos aqui. E o canal é meu. Né? E ver quem quer. Então tem que ter o direito de falar, até no sentido mesmo de verdade, de que se alguém, né, as pessoas, né, que vê, fala, poxa, é verdade, precisa dar uma melhorada. As pessoas que estão, quem está conduzindo o povo, os anciães, os bispos, enfim, de outras igrejas, eles têm que
saber que ali ele veio não foi para matar ninguém, foi para levar para cima, né? Auxiliar na salvação. A pessoa, ela só não será salva se ela não quiser, né? Mas aí o que está faltando? Está faltando preparo, né? A maioria desses homens vive de doutrina, doutrina e doutrinas, não sabe o que é o mundão aí, né? Por isso que eu acho que é importante, tem muitas pessoas que já viu o mundão aí, que sabe o que é o mundão, que já passou tantas coisas, que já passou pelo crime, pelas drogas, pelo adultério. Eu acho importante ter essas pessoas lá para poder, né, direcionar, para poder, na hora, que nem Salomão. Que Salomão tinha, não sei, deveria ser só apenas a sabedoria que Deus dá, né? Mas Salomão corta a criança no meio. Claro que ele não ia deixar cortar a criança no meio, né? É claro que ele não ia deixar, né? Mas hoje, por exemplo, você pega um cara que está numa situação, está lá nas drogas, lá, saiu da igreja, foi para as drogas, e agora você, não, deixa lá nada, deixa lá nada. Tem que ir lá, fazer todos os esforços para buscar, para tirar de lá, né? O outro caiu em outra desgraça, em outra situação, vai buscar, tem que buscar. Então tem que ter anciães, cooperadores, pastores, bispos, enfim, padres, preparados para isso, com vivência nisso, sabe? Algumas igrejas, como a Igreja Católica, por exemplo, os padres, né? Eu acho que algumas evangélicas também, eles têm ali, né, alguns departamentos dentro das igrejas, né, onde o seu quadro os seus ministerial, né, eles estão envolvidos ali nesse tipo de conduta, nesse tipo de gente, esse tipo de pessoas, né, esse tipo de problemática, né, no meio da sociedade. Então precisa ter, porque o Senhor não mandou cortar ninguém, não, mandou trazer. Quem corta é só Deus. É só Deus que corta, é só Ele que diz. Enquanto nós estivermos com ali à frente, aquele que está à frente tem que ir lá e conduzir, trazer, né? Hoje você pode ver que a maior parte ia até falar a respeito disso no outro vídeo. A maior parte daqueles que estão à frente do povo, as profecias são profecias vazias, né? Mas por quê? Porque não tem um envolvimento de sentimento espiritual com aquelas pessoas, né? Um envolvimento fingido, uma parte fingido. E Deus não opera no fingimento, né? Fingimento Deus não opera. Você tem que estar ligado, principalmente, por isso que eu falo, a igreja ela tem que ser unida, né? Isso começa de cima para baixo. Aquele que está acima, aquele que está à frente do povo, ele tem que ser unido com o povo. Ele tem que ser unido, ele tem que estar ali, ele tem que vivenciar o problema das pessoas. Ele tem que estar ali, de alguma forma, tentando, ajudando, principalmente na oração. E às vezes ele vai conseguir somente ajudar na oração. Mas muitos aí falam assim, eu estou orando, nem está orando coisa nenhuma. Acho que o que aquela pessoa, por exemplo, eu estou vivendo aqui um problema, sei lá qual, né? Saúde, sei lá, alguma coisa, né? O que vai fazer a diferença para mim aqui, ou para qualquer um, não estou falando eu aqui, né? Diferença no tocante a espiritual e fé, eu presenciar, eu sentir o amor de um pastor, de um cooperador, enfim, de um ancião. Sentir. Ele veio aqui, orou comigo, né? Não abandonou, sabe? Ele não abandonou.
Ele está ali, você está vendo que aquela pessoa está ali. Né? É isso que faz toda a diferença. Isso aí é que faz toda a diferença. Né? E aí o que acontece? E às vezes aquele pastor, isso já aconteceu comigo. Aconteceu comigo isso daí. Às vezes tem uma necessidade material. Né? Tem uma necessidade material. E você tem uma relação, né? O pastor tem uma relação, vamos dizer que aqui na minha casa. O pastor tem uma relação comigo, né? Uma relação de pastor. Né? E tem uma necessidade, ele não tem o que fazer. Ele também às vezes está igual eu. Né? E aí o que acontece? Ele vem aqui, ora. Né? A pregação dele, ele pode pregar aqui dentro da minha casa mesmo, como ele pode pregar lá dentro da igreja. Ele pode pregar lá. Ele pode profetizar lá para mim e até para todos. Mas eu acho que a profecia mais tem que estar endereçada à profecia. Né? Ele profetiza. Ele profetizou com sentimento. É sentimento. Né? Sabe o que acontece? A profecia, nós não tem poder. Quem profetiza, quem recebe a profecia, ninguém tem poder nenhum. O profetizar é um sentimento. Você, olha, Deus vai te curar, Deus vai... Ó, irmão, amanhã vai aparecer aqui. Você falou por fé, porque você acreditou, porque você você acredita que Deus pode fazer alguma coisa pelaquela pessoa ali naquele momento. Você pregou, você profetizou. Quem vai cumprir isso é Deus. Ele que vai, Senhor, que vai investigar o que saiu de dentro da minha boca, o sentimento daquelas minhas palavras e o sentimento de quem ouviu as minhas palavras. Isso aconteceu comigo. Eu já contei isso algumas vezes. Eu fui na casa de uma irmã, provadíssima. Fui lá, orei e falei, irmã, amanhã vem gente, amanhã de manhã alguém vai bater no teu portão aqui e vai trazer tua necessidade. Eu fui embora contendendo, falando com Deus, Senhor, o que eu fiz? Quando foi de manhã, eu levantei, fui ali para minha bancada, que era essa bancada aqui. Essa bancada ela está modificada, a que eu tenho aqui. Ela está ampliada, né? O tampo dela aqui mudou. A tampa toda dela mudou, ficou maior em todos os aspectos. Mas era essa, lá no outro local onde eu ficava. Falei, Senhor, essa pessoa... Estou lá, enfim, eu fui, orei, aí cheguei lá, já falando com Deus, Senhor, o que eu fiz? O meu celular ficava assim, em cima da bancada, assim. O celular tocou. Ele ficava até, eu acho que no suporte. Assim, na minha frente, assim, ó. Eu olhei, era ela mandando a mensagem. Era um áudio, né? Um áudio. Eu fui e falei, com medo daquele áudio. Irmão, paz Deus, né? Mais ou menos assim, não lembro exatamente, já faz uns anos isso. Paz Deus, irmão, Deus te abençoe. O que o irmão falou ontem acabou de cumprir, agradece a Deus porque acabou de cumprir. A irmã da obra da piedade acabou de sair da minha casa, deixou a nossa, que nós precisávamos. Aquilo ali para mim foi, então, porque tinha a gente tem uma ligação com aquela irmã, com aquela família, né? Tem uma ligação, né? E aí Deus cumpriu porque Ele investigou o sentimento, não só o sentimento, porque às vezes se eu tenho aquela necessidade dela, eu poderia dar na hora. Então Deus analisa tudo, Deus vê tudo. E o que está faltando isso tá faltando dentro das igrejas, isso é você desenvolver ali um sentimento verdadeiro entre todos. Está desenvolvendo a falsidade, a mentira, a enganação, a ilusão. Não acontece nada. Nada acontece. Nada vai acontecer enquanto estivermos procedendo dessa forma. Né? E então, voltando ao que eu estava dizendo, eu continuo até o dia que um dia alguém mandar eu sair, a casa ali não é de ninguém aquilo ali, né? Mas eu não vou num lugar se alguém falar assim, agora você não vem aqui mais não, vou embora.
eu paro de congregar. E aí o senhor sabe de tudo. Mas eu quero continuar ali até. Eu não acredito que vai ser até a minha morte, não, porque eu acredito que as igrejas interrompem suas atividades antes de eu morrer. Né? Antes de morrer, eu acredito que ela já vai encerrar suas atividades, pelo menos na sua maior parte. Né? E o vídeo está longo, vou acabar. Eu queria falar mais coisas, mas eu vou fazer caminhada também. Né? E é isso aí, pessoal. Né? Então eu estou lá, não critico aqui no sentido de derrubar, não, eu acho que precisa, sabe? Acho que em todas as igrejas, o que os irmãos acham que não está legal, tem que falar, um jeito de se manifestar. Tem que ter uma forma de se manifestar, de falar, olha, né? E precisa acertar. As igrejas precisam se acertar, precisam arrumar. Precisa. Não podemos ficar do jeito que estamos, né? Nessa zona de conforto, todo mundo achando que tá bom. Acho que aquele que acha que vai perder alguma coisa vai embora. Da liderança, né? Vai embora. Deixa aqueles que querem liderar, aqueles que querem conduzir a igreja para Cristo, sem perder nenhuma alma. Não pode perder ninguém, não, ué. Não pode perder ninguém. Agora, eu acredito que aquele tempo de fartura, aqueles tempos de... ninguém se engane, não. Eu já falei isso também lá atrás. Falei assim, olha, agora é tempo de Deus abençoar alguns. Já falei isso faz tempo. Deus está escolhendo quem Ele pode abençoar financeiramente. Porque aquele que Deus abençoar, Ele está abençoando, não é para Ele. É para a obra, é para servir a Deus. É você ganhar 10 mil, sendo que 1.000 paga as suas contas. Mas 9 mil é para dar para Deus. É para servir a Deus. Quem é que está preparado para isso? Deus está preparando pessoas para isso. Entendeu? Esse tempo de prosperidade em todos os sentidos, para a igreja, povo, acabou. As igrejas, assim, não estou aqui maldizendo, nem jogando praga, Deus sabe do que eu estou dizendo. Deus sabe o que eu estou falando. Aí as igrejas não vão crescer mais nada. Nada. Eles fazem tanto investimento e tanta coisa, sendo que vai ter que desfazer de tudo. As igrejas não vão aguentar. Nós vamos entrar em processos dentro da sociedade, no mundo, né? Processos difíceis, dificílimos, que, como eu venho falando aqui já há tanto tempo, a gente tem que se ajustar. Cada um tem que se pegar e se ajustar à sua vida profissional, à sua vida familiar, a se ajustar. Da mesma forma, as empresas, elas vão se ajustar. Se não se ajustar, morre pelo caminho, fale, quebra, vai ter transtornos, né? E esse ajuste, ele é dificultoso, não é fácil. É difícil esse ajuste. Não se ajusta assim fácil, né? Então, eu penso que é tempo da gente começar a refletir mais, né? Que nós precisamos fazer em todos os sentidos, as igrejas, nós, né? As igrejas, acho que deu para perceber nessa pandemia, né? Deu para perceber o que é que já perdemos, né? Tem muitas pessoas achando que parou por aí, não parou. Só mais uns minutinhos. Tá tudo desenhado aí, já tá tudo explícito. Tem pessoas ainda que querem acreditar que não haverá guerras. Eu vou mais além. Nós não é uma questão de terra, planeta Terra, é uma questão do mundo espiritual que Deus já nos anunciou. Nós estamos chegando no fim. Pelo menos para o cristão.
para o cristão que vai embora, né? Porque o que vai ficar aí, né? Tudo vai continuar do mesmo jeito, sem Deus, né? Então nós chegamos numa situação, num tempo, né? que está se formando uma nova era. Essa nova era não cabe lá, não vai ter o cristão. Ou me prove isso, né? Não precisa nem me provar, guarde para você. Guarde para você, né? É uma nova era que vai vir aí. Agora já. É para esses dias, né? E o que está se desenvolvendo desde a pandemia, antes da pandemia, pode-se dizer, mas a pandemia foi ali onde o negócio foi assim, vamos dar uma quebrada, né? Foi a pandemia. Tem gente que acha que nasceu do macaco essa pandemia, que não sei o que. Não, o negócio foi mandado. O negócio é muito mais alto do que Estados Unidos, China. Quem controla o mundo controla Estados Unidos, controla a China, controla tudo. Quem controla o mundo. E em cima desses que controlam, são controlados pelo Satanás. Deus tem uma outra dimensão, outra estrutura. O que Deus quer aqui são as almas que vai subir. É só isso que Deus quer. As almas que vai subir. No meio desse tabernáculo, no meio dessa estrutura que nós vemos toda aqui de terra, de mundo, Deus só quer a alma. Ele não quer saber disso aqui. Isso aqui tudo vai ficar aí mais não sei quantos anos pro reino daquele outro lá, né? Então, por breves dias aí, essa guerra que está anunciada, que muitos estão achando que vai acabar, que não sei o que, não vai acabar nada, vai piorar, né? Vai iniciar um processo de guerra que eu não sei nem quanto tempo que ele vai levar, porque essa guerra pode ser que ela venha fracionada, né? Ela vinha de uma forma até tal período, de outra forma até o período, até a hora que ela vai estourar de vez, mundo afora, que aí vai ser rápido. Aí vai ser rápido. Mas em todo esse processo vai ser um processo dificílimo, muito difícil, onde a nossa sobrevivência vai ser muito difícil, né? Porém nós estamos num governo pró-povo que facilita, né? Facilita para o povo, né? Não quer dizer que vai ser fácil, mas facilita. A minha bateria acabou e eu preciso carregar ela porque eu vou fazer caminhada. Não posso. Deixa eu pôr isso aqui para trás. Espera aí, gente. Então, vai ser muito difícil esse processo. Muito difícil. Quando chegar ao fim da guerra, desse período de grande tribulação, vai começar o processo de desenvolvimento da nova era. Ele não vai ser assim, ó. Não. Depois que acaba a guerra, esse processo de tomada estrutural do poder, geopolítica, começa o desenvolvimento da nova era, que pode levar aí 3 anos. Eu acredito que vai levar 3 anos e meio. 3 anos e meio. Vamos calcular se já estamos chegando nos 3 anos e meio, nos primeiros 3 anos e meio. Então, processo difícil. Mas vai bater. Eu estou para dizer que vai bater, né? Vai bater certinho, né? Então, mas posso estar errado nesses cálculos aqui. Posso estar errado, mas vai bater. O que vai acontecer? Lá depois desse processo será um processo mais difícil, onde eles vão marcar o povo. Eles vão marcar o povo. Quando acabar a guerra, nós vamos entrar num outro controle, numa outra dimensão de mundo. Ainda não pronta, mas em desenvolvimento. No final desse processo de desenvolvimento da construção de uma nova era, que como eu disse, nova era não é assim, ó. Não. Ela é construída. Quando começar esse processo, quando acabar esse processo, Cristo, aí é um tempo de paz. Haverá um tempo de paz nesse processo.
é quando Cristo vem. Ele vai vir e vai levar o povo dele. O povo dele, espiritualmente. Eu posso dizer que eu vou? Não sei. Se eu olhar para mim, para dentro de mim, eu falo que não. Agora, cada um olha o seu sentimento, a forma que vê, a forma que faz, a forma que... Cada um olha para si. Eu tenho esperança? Tenho. Eu tenho esperança. Que nesse dia o Senhor possa me levar junto. Né? Junto. Eu tenho essa esperança. Né? Para mim, o que muitos traduzem, os pregadores traduzem a Bíblia, se não andar perfeito, se não andar não sei o quê. Para mim, essa pregação, para mim, ela existe diversas interpretações. Né? E eu vejo que a grande parte da humanidade, a grande parte da sociedade cristã, né? Principalmente aqueles que já se dizem salvos, são os que não praticam, que não, dentro da minha interpretação, que não praticam o verdadeiro cristianismo. Principalmente estes. A maioria que se diz salvo são os primeiros a empurrar o outro lá para debaixo do poço. Toma, sai daqui, que eu vou subir. Sai. Infelizmente. Então eu não acredito muito no teor das pregações. Eu acredito que ela tem interpretações. E isso aqui, eu não estou usando essas interpretações para me favorecer. Muito pelo contrário. Estou usando essas interpretações para colocar um ponto de interrogação ou até mesmo de exclamação. Será que eu vou? Né? Eu tenho minhas dúvidas. Porque eu me conheço, né? Mas também conheço um pouco, né, da parte boa que tem em mim. Né? Eu acho que todo mundo deveria se questionar sobre si próprio. Né? Todo mundo deveria se questionar. E eu prefiro assim do que eu chegar aqui, não, eu vou. Eu só ver o ônibus passar. Melhor chegar lá e ver o ônibus dar aquela paradinha e falar, rapaz, tu não vai não? Eu tô indo agora. Não é não? Deus seja louvado.